E alguns dos principais argumentos a favor do porquê o homem solteiro não está perdendo absolutamente nada ao não se relacionar. É óbvio que eu tenho que fazer algumas ressalvas aqui, né? Em especial nessa questão de que não sou contra o casamento, entendeu? O pessoal pode casar, pode constituir família, namorar, né? Cada um faz aquilo que deseja, entende? É mais uma questão de pensamento, de análise, do que propriamente uma imposição. E muitos caras, ao invés de ouvir os argumentos puramente, né, como eles são, né, e avaliar a coerência lógica disso com a realidade, não, já vem com 4, 5 pedras na mão, simplesmente já em instinto de defesa, como se você fosse contra as instituições ordenadas inclusive por Deus, né, que é o caso do casamento, entende? Só que ignorando obviamente tudo que foi feito no sentido de transformar uma instituição criada por Deus em algo puramente estatal, que tem que ver com transferência de renda e outras coisas. Quer dizer, muitos não querem enxergar a realidade do que isso se transformou. E aí a necessidade então de chegar e afirmar, né, categoricamente. O homem solteiro, por mais que ele não seja escolhido para jogo, ou por mais que ele mesmo escolha, né, ficar em celibato voluntário, ele não está perdendo nada, absolutamente nada, em não se relacionar. E basicamente o intuito é ver o porquê, né? Então, um dos pontos é essa questão da premissa, né, em torno do jogo. Então, você tem um contrato social altamente desequilibrado. Entende? Principalmente essa questão delas quererem voltar lá para o período da década de 80, né, que ainda tinha muitos caras nesse sentido de ter muitos recursos, né, vamos colocar dessa forma, e que estavam dispostos a casar, se relacionar e perder várias coisas no divórcio. Dizer, o golpe do baú, né? Uma coisa assim que não é nova, mas que tem ganhado uma outra roupagem hoje em dia, né, devido às brechas que principalmente o sistema judiciário deixa. Então, obviamente que para um homem que é consciente, que percebe nessas coisas, ele vai ver altamente esse desequilíbrio e vai perceber e chegar à seguinte conclusão de que a autonomia individual, ela traz muito mais benefícios do que os relacionamentos tradicionais. Porque tu pode ser tradicional, mas quem disse que elas são? Entendeu? A maior parte delas sofreu lavagem cerebral feminista. Então elas não vão querer abdicar de nada para servir o homem, porque isso não é obrigação delas, né? Pelo menos na cabeça, entendeu, delas. Mesmo aquelas que se dizem cristãs, né, servidoras de Cristo, né, mas que não estão dispostas a servir o homem que elas escolhem, entende? Mas tu tem que manter o teu papel tradicional, tem que morrer por elas como Cristo morreu para a igreja. E olha que se chega ao absurdo de afirmar que tem que ser por qualquer uma, quando a Bíblia deixa claro, né, que o marido faça isso em relação à sua mulher e não a outros. Então é importante ver, né, esse ponto de que tá percebendo que cada vez mais o homem está perdendo, digamos assim, algum direito dele. Eu não vejo nenhum cara reclamando de direitos, entende? Mas o que está acontecendo? Perda de direitos de um lado e aumento de responsabilidade do outro. Entende? Quer dizer, via Estado, você sustenta todas as mulheres como se elas fossem suas esposas, só que sem receber o benefício da vida conjugal. Então muitos caras estão pagando essa conta e às vezes tendo que pagar 2, 3 vezes por algo que muitos outros, dada a liberação, estão recebendo de graça. Então assim, é muito brutal, né, o que acontece com o pessoal, né? E esse contrato totalmente viciado e desequilibrado. Entende? Então o que acontece, né? Geralmente a maior perda dentro de um relacionamento é a soberania sobre o tempo e sobre as suas escolhas. Então o homem solteiro, ele decide onde ele vai morar, o que ele vai comer, como gastar o dinheiro, né? Como gastar o dinheiro dele. Já um cara casado, ele não tem essa autonomia. Inclusive ele tem que declarar renda para a mulher, porque senão é violência patrimonial. Quer dizer, chegou num ponto em que qualquer definição de violência é altamente subjetivada e você não consegue ter nenhum tipo de autonomia para fazer certas coisas. Entende? Quer dizer, se o cara tem um carro na garagem e não deixa a mulher dirigir, é violência patrimonial. Qualquer coisa que ele diga que seja contra alguma atitude dela é violência, automaticamente. Então como é que você vai entrar num jogo em que as regras são desse jeito? Onde a arbitragem é contra, a torcida, né, que seria a sociedade em geral, é contra. Só que ainda assim se exige os benefícios e o status, né, que o homem pode oferecer. Então se a pessoa que é racional, ela vai perceber que a conta não está fechando, entendeu? Você perde muito dessa questão da autonomia. Você vai ter que dar satisfação onde você mora, o que você come. Praticamente é um outro patrão, entende? Quer dizer, o cara vai sair do trabalho e chegar em casa com um outro ser, né, para dar satisfação.
E infelizmente ele vai ter que fazer consenso, vai ter que fazer negociações, vai ter que articular, né, as suas decisões politicamente, né, com quem ele tá. E torcer muito, muito, muito pra coisa não dar errado, porque se der errado, ele tá errado, alguma coisa ele fez. E principalmente essa questão de ser julgado socialmente, né? Então, fora a questão patrimonial, né, de divisão de bens, de união estável, né, uma série de arcabouços que estão aí por trás das relações, de maneira que tu relacionar com a mulher hoje em dia, você se relaciona altamente com o Estado. Entendeu? Você tá ali junto com um terceiro, né, que inclusive vigia o quarto, né, o que você faz, qualquer coisa pode ser estupro marital. Quer dizer, chegou-se num ponto em que o indivíduo exige o básico dentro de um casamento, é algo, assim, que é crime. Chegou nesse ponto. E aí, vai casar pra quê, né? A própria cultura não é tradicional. Elas não são tradicionais. E todo esse castelo de cartas, que inclusive o pessoal tenta puxar, né? Fazer essa conciliação até mesmo nas igrejas, entre o feminismo e o cristianismo, né? Tenta conjugar os dois, né? Não vai dar certo. Não tem como. Entende? O castelo de cartas da família tradicional, da família burguesa, né, com o marido provedor, a mulher em casa cuidando dos filhos, né, o tradicional American Way of Life. Não, isso daí não existe. E se existiu de fato, poucos é que conseguiam de fato manter, né, alguma coisa nesse sentido no passado. Então, assim, ao evitar o convívio doméstico, a pessoa ela elimina automaticamente essa questão de fato ter que ficar fazendo concessões, ter que ficar gastando dinheiro, né, em prol de coisas que muitas vezes o cara não vai estar interessado, não vai poder tomar decisões unilaterais, né, mas o outro lado pode, sem problema nenhum. Ela pode ir onde ela quiser, se você fizer alguma restrição, é violência aqui e ali, ela pode vestir o que ela quiser, né, mas tu não. Entendeu? Até eu tava conversando com o Vascaíno, né, que é um amigo lá do grupo, e aí ele falando, não, porque tá certo que assim, eu não vou questionar o estilo de vida dele, né, mas é mais ou menos nesse sentido. Se eu quiser beber, a mamãe deixa. Se eu quiser ir pra um cabaré aí da vida, a mamãe deixa também. Se eu quiser jogar meu videogame, a mamãe deixa. Entendeu? Agora pergunta pra um cara casado se ele consegue fazer essas coisas. Entendeu? Então é muito brutal, né? Muitos podem recorrer, inclusive, a essa questão de shame, né? Não, porque isso daí é coisa de moleque, né? Mas se você for perceber, analisar, qualquer coisa que não seja o centro nela, né? Como sendo algo a ser idolatrado, é retalhado. Qualquer tipo de divertimento, de hobby que o cara tenha dentro do relacionamento, ele vai perder a autonomia sobre o tempo e sobre as escolhas dele. Então, ao evitar esse convívio doméstico, você elimina, digamos assim, uns 60% ou até mais de problemas da sua vida. Entendeu? Fora as discussões cotidianas, esse negócio de ficar dando satisfação, entendeu? E se virar corno, entendeu? Como o adultério não é crime, você não vai poder fazer nada. Entendeu? É pegar as coisas e ir embora e pagar o preço simplesmente da relação fracassada. O preço não só de custo, assim, de honra, mas o custo financeiro. Então, assim, é brutal, é esmagador. Pergunta para esses moradores de rua, né? Contar ali um pouco da história deles, e uma boa parte vai dizer que ficou ali porque perdeu tudo num divórcio e não conseguiu se reerguer, a família não tá nem aí, e dane-se. Entendeu? Porque no fim o valor social do homem é o quanto ele pode oferecer, né, socialmente. Mas uma vez perdido isso, a única coisa que sobra para alguns, aqueles que creem, é Deus. Entendeu? Porque não tem nada, não tem amparo nenhum. E o pior é que o pessoal fica vendendo essa ideia de casamento, dissociado da ideia do Estado, né, que tá por trás, e vendendo o casamento estatal como se fosse um casamento bíblico. Entendeu? E as pessoas que acreditam em Deus, que creem, né, vão achar que o relacionamento delas está sendo abençoado, mas a verdade não tá. Quer dizer, se o próprio Deus chegou na Bíblia e apontou um caminho voltado a essa questão da solteirice como algo sendo importante, e as pessoas negligenciam e acham que aquele plano A, né, que foi colocado lá no Gênesis, ele é válido para todo mundo, mas infelizmente não é. Quantos caras estão aí no seu quarto, quinto, sexto casamento, literalmente aposentaram as mulheres deles, né, e curiosamente ainda continuam casados, porque é a ligação espiritual, né?
e se transformando em um bando de adúlteros, cujo fim será um lago de fogo e enxofre, caso não se arrependam. Então, assim, essa questão é muito perigosa, né, quando você analisa assim na profundidade, porque você vê, de fato, o que é na prática, entendeu? Biblicamente, por exemplo, o marido é o dono do corpo da mulher, para o prazer e satisfação própria, da mesma forma que a mulher também tem o poder sobre o corpo do marido, para a sua satisfação também. O marido serve a mulher da mesma forma que a mulher serve o homem. Ninguém no reino do céu não serve, entendeu? Todo mundo serve de alguma maneira. Aqueles que têm mais poder, mais privilégio, servem mais, e aqueles que têm menos, servem menos, né? Para que se cumpra de fato o que Cristo falou. Entende? De que, de fato, é como se observa, né? Aquele que quiser ser o maior entre vós será vosso servo. Então, assim, alguém que se diga cristão, que diga que serve Cristo, mas não está disposto a servir o parceiro, entendeu? Que, infelizmente, é o que muitas dessas mulheres ditas cristãs, mas são feministas, elas simplesmente colocam, é coisa de gente que não vai pro céu, entendeu? E não é assim brincando, né, que se fala isso. É assim com um certo pesar, porque é um afastamento em relação ao plano original. E aí, como o plano A não dá certo, ele tem que ir pro B. O plano B, que é a questão de ficar solteiro. E o que se está perdendo sendo solteiro? Por acaso Cristo perdeu alguma coisa? Por acaso Paulo perdeu alguma coisa estando solteiro? Daniel? Elias? João Batista? Entendeu? Será que eles perderam, né? Porque hoje em dia, socialmente falando, existe essa supervalorização sexual. Então é muito cômodo, né, socialmente falando, você ficar jogando dessa forma, sendo que a vida do homem vai muito além, né? E inclusive esses pensamentos que tem que ver na forma que a pessoa pode se organizar, pode chegar a, de certa forma, se desenvolver, entende? Então, assim, são coisas que deveriam ser pensadas cada vez mais, né, pelos homens, né? Essa questão da redução de conflitos, né? Um cara solteiro não tem conflito com ninguém, a não ser que ele queira, né? Mas aí não é um problema que ele está trazendo para casa dele, entende? Quantos casos aí de homens que se envolvem com mulheres, né? Ficam apaixonados, aí leva a guria para morar na casa dele. Depois ela inventa algum tipo de violência, né? Porque a lei é altamente permissiva nesse sentido. Tanto que até o pessoal que julga essas causas tá denunciando, falando que, na verdade, eles simplesmente aumentaram a carga de trabalho deles. E aquelas reais vítimas, né, de violência ficam à parte, né? Continuam se cometendo os mesmos crimes que antes. Entende? Porque estão abarrotados de serviços, que muitas vezes de declarações falsas, de coisas de vingança, entende? Às vezes medidas simplesmente para afastar o pai dos filhos. E assim, vai resolver no geral? Não vai, vai piorar. Vai piorar. Questão de riscos jurídicos, né? É só assistir lá um canal de uma advogada loira no Instagram. Aquela mulher lá é um gênio, porque ela mostra como é que é possível usar, né, essas leis, os meandros, né, as brechas, para obter certos benefícios. Tanto que tem até o curso, né, que é focado nessa questão jurídica para obtenção de poder. Então é curioso isso, essa questão de você ver. E ali, vira e mexe nos vídeos, você começa a observar como é que as coisas são usadas. Então, assim, é muito mais uma questão de alerta que os caras poderiam estar absorvendo, né? Eu recomendaria muito que você se inscrevesse lá no canal lá do Instagram dela. Então, não vou falar o nome aqui, mas dá uma pesquisada aí que vocês vão entender. Porque é muita informação, né? E cada vez o jogo se atualiza, óbvio, a favor do lado delas, né? Então, assim, é interessante ver isso. E o cara vai, na hora, mesmo que não conheça nada de realidade, entendeu? Cedo ou tarde, ele vai bater com a cara no território. E vai perceber que todo mapa que contaram pra ele é toda uma fachada. Mapa não é território. Então, assim, o foco nessa questão do risco, né? A mitigação de riscos, entendeu? Tu tem aí esse argumento onde que a legislação atual em muitos países, né, incluindo o Brasil, que é um dos piores nesse sentido, entendeu? Com as suas leis de pensão e união estável, é altamente desvantajosa para o homem, entendeu? Essa percepção de que as leis da família, né, elas tendem a favorecer só a parte que ganha menos ou então detém a guarda de filhos. Daí, então, assim, ao não entrar no casamento, você não entra no sistema jurídico.
Então não vai ficar dando dinheiro para advogado, ou então para gerar uma máquina que depende do fracasso dos relacionamentos e depende do dinheiro do homem, no fim das contas. Então é bem curioso essa questão, né? É óbvio que você não vai falar contra algo que te beneficia. Você vê essas mulheres cristãs, digníssimas, assim, que falam de Bíblia e tal. Nenhuma delas fala contra nenhuma dessas leis, né, que prejudicam muitas vezes os homens. Só que ainda assim elas querem o homem provedor, tradicionalista, porque vai estar beneficiando elas. Enquanto isso, a promiscuidade e o resto, elas conseguem fora do casamento. É por isso que, em última instância, racionalmente falando, é possível afirmar que todo cara casado, por mais queira ou não queira, ele é um cuck da mulher, né? Vamos colocar dessa forma. Ele é um escravo, muitas vezes ginocêntrico, que ele está disposto a bancar tudo, a fazer tudo, né? Inclusive morrer. Só que ele não vai estar, além de não estar recebendo nada em troca, ele ainda continua, ele é altamente descartável, né? Então, qual que é o valor, né, da vida de um indivíduo assim? Entende? Que idolatra muitas vezes esses relacionamentos, apoia um sistema que definitivamente no fim vai moê-los e detonar com eles. E o pior é que passam, né, essas leis e tal. Mas é óbvio que assim, tem que colocar essa ressalva de que, de fato, há muitas violências. As pessoas, elas hoje em dia estão sem o espírito de Deus, vamos colocar assim. E aí o Estado tenta fazer o possível, né? Mas é um tipo de coisa que geralmente quanto mais ele interfere, pior fica. E aí não há incentivo legal nenhum hoje para homem casar. É por isso que o solteiro não tá perdendo nada. Entendeu? O cara que fica se esforçando aí, correndo atrás de mulher, entendeu? O não ele já tem, né? Falta humilhação. Então, qual que é o grande prêmio, né, no fim? É um cara que muitas vezes se guardou dentro da igreja, que estudou, que fez lá o seu concurso público, que tem ali a sua estabilidade. E aí ele terminar a vida com uma mulher que rodou o carrossel. Nada contra a escolha dela, né? Tá tudo certo. Agora, jogar um jogo desigual nesse nível, entendeu? É muito complicado, né? Paulo fala, né? Você não vai colocar unir o templo de Deus com dos ídolos, entendeu? Que comunhão que tem a luz com as trevas, o puro com o impuro, né? E aí é por isso que cada vez mais essas coisas não dão certo. Às vezes é o contrário também, e aí dá errado, né? Mas o cara solteiro não tá perdendo nada. Ele tá perdendo, na verdade ele tá deixando de ganhar apurrinhações, problemas jurídicos, entendeu? Não tem assim um grande benefício, né? Até mesmo os filhos não são dele, nem da mulher, tudo do Estado, entendeu? Quem vai educar essas crianças são outros seres, outros indivíduos, entende? Então assim, as leis de família favorecem a parte que ganha menos. E ao não entrar no sistema jurídico, ou melhor, nessa questão do casamento, você simplesmente deixa essa questão jurídica, né? O homem ele se blinda contra processos judiciais exaustivos e emocionalmente desgastantes. É até interessante assim, eu ver alguns vídeos delas reclamando no YouTube ou então no TikTok. E aí reclamam que o homem não chega e tal, mas vejam, não você já tem. A humilhação é o que falta, só que ainda tem o lance da prisão, né? Até um delegado aí falou, tem um vídeo dele, né, explicando que, assim, é modo de dizer, tá? Modo de dizer. É melhor se envolver com tráfico de entorpecentes do que uma abordagem mal sucedida. Porque se ela gostar, ok, nada acontece. Mas se ela não gostar, o indivíduo pode ser conduzido ao sistema prisional. E assim, só solto mediante uma mediação, uma arbitrariedade do juiz numa audiência de custódia. E aí? E detalhe, né? Dependendo da coisa, tem que ter ali de 7 a 20 mil reais para guardar o processo em liberdade. E aí? Entendeu? Você tem? Então esses caras que gostam de chegar em mulher aí, de ficar pagando de homem de verdade, né? De homem de 1920 em 2026. Entendeu? Biblicamente falando, são leis que não estão dentro da lei de Deus. Mas, como não está ferindo assim, nenhum princípio grave, né, digamos assim, dessa questão, então você obedece o Estado. Entendeu? Você falou que dá problema se relacionar,
nesse sentido, nesse nível, ok, não nos relacionamos. Então até mesmo alguns vídeos aí do pessoal de esquerda, eles falam que quer destruir a família, e é verdade, você consegue mexer nas leis, e aí por meio das leis você condiciona o ambiente, condicionando o ambiente, você condiciona os indivíduos a se comportarem de determinada forma. Entende? Aí você tem então essa aproximação de homens com homens, mulheres com mulheres. E o distanciamento entre os dois, né, que é o foco. Então assim, vai resolver isso? Não vai. Vai piorar. Isso daí eu garanto. Entende? Então assim, esses riscos jurídicos são muito altos. Agora quem em sã consciência assim, que analisa as coisas, vai conseguir minimamente ter um certo discernimento e não cair em algum tipo de coisa assim. É simplesmente aqueles que são mais racionais. Entende? Até mesmo se fala, né, que se o cara quiser casar, isso daí já prova que ele não é tão racional assim. Entendeu? Porque geralmente a pessoa que casa, que tem filho cedo, entendeu? É simplesmente porque não pensou. Porque se pensasse, talvez não teria feito. Entende? Isso aí tem até estudo, né, que comprova essas coisas. Mas é bem interessante ver, né, essa mitigação de riscos, né? Quer dizer, o custo-benefício, a relação de risco-retorno. Fora também que se o cara entrar dentro de um relacionamento, né, ele tem 75% de chance da contraparte pedir divórcio. Tem estatística nesse nível dizendo isso. Então, você, por acaso, entraria num carro com 75% de chance de bater, entendeu? Ou pularia de um paraquedas com 75% de chance de não abrir. É por aí. São decisões de vida, né? Mas cada um faz aquilo que acha certo. Mas só que, de fato, a argumentação tem que vir a ponto de se chegar, né, numa conclusão nesse sentido. Então, assim, um cara solteiro, ele não fica preocupado com leis. Não tem porquê. Não fica preocupado com divórcio, com essa questão de mulher estar traindo ou não, né? Pra ele, tanto faz. E é até interessante que esse sistema continue, porque aí, quanto mais homens moídos, melhor pra ele, porque ele não vai estar sendo visado como alvo. Entende? É por isso que, assim, até mesmo ficar militando essas questões não vale a pena. Porque, assim, é a tua vida particular, né? Tu que decide, não tem por que tentar criar uma massa crítica, né, pra poder fazer alguma coisa, porque, assim, cada um faz individualmente. Entende? Quem quer ficar solteiro fica, quem não quer continua buscando o relacionamento, buscando o jogo e as suas consequências. É bem como o próprio Salomão falou. Ele disse que Deus fez o homem reto, mas ele buscou entrar em muitas astúcias, infelizmente. Então, assim, o solteiro, ele não está perdendo nada, porque essa perda se baseia na redefinição de felicidade. Entendeu? Existe uma diferença crucial entre ser solitário e apreciar a própria companhia. A solitude é um estado de paz, enquanto o relacionamento, muitas vezes, é uma prisão extremamente barulhenta, onde o indivíduo entra, mas ele não vai sair da mesma forma. Entendeu? E em alguns casos ele pode sair até mesmo do casamento direto pro caixão, que é o que geralmente acontece. Entende? Não é à toa que esses programas aí de mídia que vivem disso, né, de calamidades aí entre pessoas, que ganham dinheiro com isso, né, estão aí noticiando a rodo mortes e mortes por causa de relacionamento. Entende? Então, assim, um indivíduo que é consciente, que é solteiro convicto, não tá nem aí com isso. Ele está interessado em viver a própria vida dele e está acima dos problemas. É como se fosse aquele avião que fica acima da tempestade. Entendeu? Enquanto tudo tá os trancos e barrancos embaixo, ele voa calmamente em cima, no topo. Então, a paz de espírito, aí Jesus ofereceu isso. Ele disse, né, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, isso aí é fundamental. Entendeu? Inclusive, Paulo também fala a paz que excede todo entendimento. Você acha que Paulo não tinha paz? Jesus não tinha paz? É uma constante, não se pode negar esse ponto. Entende? Então, assim, essa questão também é importante de estar avaliando. Infelizmente, né, essa questão de complementariedade também não está se mostrando verídica, porque se um precisa do outro para ser completo, isso daí quebra a lógica de que você só depende de Deus para viver. Entende? Então, assim, Paulo fala, somos completos nele. Não é casando que a pessoa vai se tornar completa. Entende? Muito pelo contrário.
Isso daí só demonstra muitas vezes a falta, o vazio interior de não ter se preenchido com o Espírito de Deus, muitas vezes. Então, assim, essa plenitude, ela é comprovada individualmente através não só da autossuficiência, mas da dependência de Deus apenas, né? Jesus pode suprir todas as necessidades, né? Que ele fala a versão em inglês, né? Que o Senhor é meu pastor e tenho tudo que preciso. Lá está escrito assim, tudo que precisa, e acabou. Não precisa de mais. Paulo dizia, tendo que comer com que se vestir, sejamos contentes. Entende? Agora, por que o indivíduo vai se basear, colocar sua felicidade nas mãos de outrem que muitas vezes nem se importa com isso? Está simplesmente se importando com um tipo de casa, de carro, de apartamento que vai arrancar no divórcio. Entendeu? E muitas vezes um ser que não sabe o que quer, que não tem assim uma noção. Tanto que no passado, né, até os pais que escolhiam, né, porque já se sabia, já havia esse conhecimento, né, durante centenas e milhares de anos, dessa questão de que tu tem que ter um intermediário, ou o pai da moça, ou então alguém familiar ali, para poder fazer essa intermediação dentro de um casamento, porque ela mesma, se deixar da sorte, não vai saber escolher. E isso daí tá provado, é só olhar os vídeos na internet que tem por aí e o nível de escolha, né, de caras que elas estão fazendo. Quer dizer, a pessoa prefere colocar um bandido, né, para assistir posse, né, da polícia do que simplesmente escolher algum cara certo direito. Entende? E fora outras questões, que elas estão preferindo bandido. Então, é só olhar aí nas prisões aí, dia de visita íntima, para ver como é que é. Aí você vai descobrir lá que nada do que essa cartilha que é falada, né, em torno de questão de família feliz, família tradicional, né, que muitas vezes elas exigem, elas estão entregando. Muito pelo contrário, elas estão dando para caras que não estão pagando absolutamente nada. De ti é exigido tudo. Exigido tudo. Infelizmente é o que vai estar acontecendo. Entende? Essa questão de complementariedade aí é um mito. Entendeu? Somos completos em Cristo. Entende? A paz de espírito é a prioridade. Entende? Então, assim, o cara que tá solteiro, ele tá ganhando. Num jogo em que todos perdem. Elas estão perdendo, né? É só olhar aí o chororô que tem nas mídias. Elas vão ter, tipo, rolha não vai faltar. Só que cara para se comprometer, entendeu? Que tem recurso, tem dinheiro, aí é difícil, é quase impossível. Entende? Se bem que tem alguns aí que até topam, mas são raros. Agora, um cara que tá solteiro, não, ele tá em outro esquema. Entendeu? É outra visão, é outra pegada. Entende? Tá certo, tem que punir, né, todo mundo que pratica violência contra a mulher. Vamos punir todo mundo, tá tudo certo. E ele não fica preocupado com lei nenhuma porque não tem necessidade, entendeu? Isso daí é problema de quem quer relacionamento. Para que vai falar disso, né? Por que se quer saber, por exemplo, sobre vida financeira de homem casado? Entendeu? Se é que tem vida, né? Então, aí o homem solteiro, ele tem que ver, né, o que ele quer da vida, mas obviamente que ele vai estar bem distante dessa dinâmica de relacionamento, tá? Ele vai cultivar a paz de espírito. Quer dizer, no balanço entre os momentos de afeto de um namoro e os momentos de estresse, né, que estão equiparados ou até superados em termos de riscos, o lucro líquido emocional da vida solteira é maior, entendeu? E o lucro financeiro também, porque o homem ele poupa dinheiro solteiro, mas a mulher poupa em relacionamento. É que nem aquela cubana lá falou, né, aquela que era da política aí, que fez uns negócios aí com os trabalhadores, né? Dizia lá naquele programa lá disse num programa, né? Não, porque eu aprendi com uma amiga dos Estados Unidos que era bancada pelo marido, e aí eu quero ser bancado pelo marido, né, pra eu gastar o dinheiro dele e guardar o meu. Então, só por aí você vê o nível da conservadora, né? E assim, os que querem, né, essas mulheres conservadoras, muito cuidado. Comportamento emulado. Então, é muito fácil fingir um comportamento. Entendeu? Mas se você citar um versículo bíblico chave, né, como por exemplo lá um livro de Efésios, que fala sobre submissão, tem lá um texto específico, né, você vê que a máscara cai, porque não tancam, não conseguem aprender um simples versículo. Entende? Tem que fugir, tem que reinterpretar, tem que fazer várias coisas, né, para poder ir contra. Então, assim, existem questões profundas também que vão além dessa ideia de simplesmente o cara sair ganhando, né?
Porque geralmente a sociedade moderna ela é estruturada para priorizar o que? O bem-estar, a segurança e também os desejos. Só que de quem? Do homem que está pagando os impostos? Não, você não tem política pública nenhuma. A questão é o bem delas. Tá? Muitas vezes às custas do esforço masculino. Então aí, por que o homem ainda é cobrado para ser provedor e protetor se a igualdade de direitos já foi estabelecida? Quer dizer, igualdade não, superação de direitos. Quer dizer, tu tem a redução de direitos de um lado, entendeu? O aumento artificial do outro, e ainda se chama isso de igualdade, quando já foi pro saco essa igualdade há muito tempo. Entende? O jogo meio que virou, né? Inverteu. O homem ele é valorizado só pelo que ele provê, né? O utilitarismo, mas não por quem ele é. Entendeu? É a questão do caráter, né? E quando se fala caráter, não é o aspecto do valor, né, individual, tem que ver com honra e tal, com essas questões mais intrínsecas da natureza do homem, a honra, a virtude, entende? Aquilo que os filósofos gregos no passado diziam, né, que deveria ser cultivado. Não, você fala hoje em dia do caráter, né, que é o cara ter carro, o cara ter casa, ter beleza, ter dinheiro. É isso aí que é o caráter, né, que é colocado na sociedade líquida moderna. Então, uma vez o negócio feito, ele é consumado na separação. Entende? Até se fala aí nos ditados, né, de que o homem ele nunca conhece a sua mulher. Ele vai conhecê-la de fato na separação, não no momento da união. Então é uma coisa que acontece, né? E aí você tem o ginocentrismo social, entendeu? Que praticamente tudo na sociedade vai girar em torno, no caso delas, mas tu tem que pagar a conta no final. E o homem ele é valorizado só pelo que ele tem, o que ele pode prover, e não pelo que ele é. E além disso, essa questão de substituir o homem. Qualquer coisa se der errado, não troca. Entendeu? Substitui, entendeu? É como o Zygmunt Bauman dizia, vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Nada é para durar. E fora também a questão da otimização de tempo de vida também, porque assim, a vida é vista como um recurso finito. Então, assim, nessa corrente, né, se você investe 5, 10 ou 20 anos dentro do relacionamento, você perdeu tempo de vida. E principalmente se a coisa der errado e tipo, tu tiver que pagar a conta depois. Quer dizer, geralmente se fala no legado, né? Mas que legado? É um legado deletério patrimonial. Entendeu? Porque às vezes o cara até cria filho de outros, não é nem a genética dele que está sendo passada à frente. Em vez de ele construir uma família, ele simplesmente está construindo algo que se fragmenta. Entendeu? E o foco se volta então para deixar um legado, só que esse legado, na verdade, pode nem ser dele. Entendeu? De fora também que assim, o cara solteiro, ele pode até aceitar um emprego em outro país, então meter o pé logo de vez, entendeu? Dadas as condições. Então ao invés de voltar em urna, volta com os pés, né? Simplesmente saindo fora. Então essa que é a vantagem de ser solteiro, é você não estar vinculado a nada e poder jogar tudo pro alto a hora que você quiser, entende? Então isso daí é fundamental. O cara solteiro ele pode fazer isso, ele pode viver sozinho, pode fazer as coisas ali e depois se a coisa não agradar ele, entendeu? Pedir demissão, entendeu? Uma vez eu tinha um colega de trabalho que fez isso. O chefe começou a querer usar a família dele, né, pra poder... só porque assim, o cara era solteiro, né? Aí óbvio que o discurso não cola. Ele viu que tava sendo explorado e tal. Não, ó, tem família mesmo, entendeu? Consigo aguentar aí uns 30 dias de jejum até arrumar alguma outra coisa. Ou então inventa alguma outra coisa aí também. E dane-se. Não vou ficar aqui sofrendo, não. E aí pegou umas coisas e meteu o pé, né? O poder de sair fora. Quando o homem se retira do jogo, aí essa sociedade, né, esse castelo de cartas desmorona. Porque elas não vão manter sociedade, entendeu? Muito pelo contrário, até o Estado sabe que elas são sugadoras, entende? Não é à toa o tanto de benefício de coisas que tem que ficar fazendo artificialmente para poder gerar alguma coisa. Mas assim, é a sociedade, a Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno. Entendeu? E se a ordem de Deus foi totalmente negligenciada, então não se pode esperar consequências boas vindas disso. Entende? O dever do homem, de acordo com o livro de Eclesiastes no último capítulo, é muito simples: temer a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer todas as obras a juízo, né? Há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é o dever do homem, não é ficar construindo casamento aí que pode se tornar falido, né? Ou coisas do tipo, entendeu? Geralmente existem estudos aí, se você for observar bem, que sugerem que relacionamentos conflituosos elevam os níveis de cortisol.
elevam ao estresse. Quer dizer, o indivíduo ele vai sendo morto na unha, né? Até mesmo pelos cheat tests, né, que ela tem que ficar fazendo toda hora, provando que o cara ainda é homem, não sei o que, não sei o que. E aí o indivíduo vai sendo morto na unha, devagarzinho ali, né, com a agressão psicológica aqui e ali, shaming, a questão de ficar fazendo concessão aqui e ali, entende? Tudo pisando em ovos, com medo da legislação, do que a legislação diz e no que elas fazem. Quer dizer, um lado pode fazer o que quiser, pode até matar, que nem a outra que foi liberada lá, matou o cara com a facada lá, entendeu? E aí, beleza, o juiz, não, tá tudo certo, né? Libera aí, né? Quanto mais matar, melhor. Entende? E aí continua. Entende? Então, assim, são coisas que acontecem, esse tipo de realidade vem na cara de vários indivíduos na sociedade. Alguns percebem que não está valendo a pena, que qualquer coisa, qualquer briga, assim, se acontecer, dá ruim sempre pro homem, entendeu? E elas não têm culpa nenhuma, é sempre o cara que fez alguma coisa. E uma boa parte de homens morrendo aí nos relacionamentos. A outra botou veneno no bolo do cara, entendeu? Uma outra lá nos Estados Unidos colocava... Eu não lembro que tipo de produto químico que colocava no café do cara, né? E ele gravou ali, conseguiu provar na justiça americana o que está sendo feito contra ele. E ainda conseguiu ganhar alguma coisa por lá, né? Mas e se fosse aqui no Brasil? Não ia dar nada, praticamente. Então, assim, você vai entrar num tipo de relacionamento que tem esses riscos, entendeu? Alguns argumentam assim, mas você tem que viver, tem que... mas qual que é o custo, né? A gente não é louvar a Deus pra ficar tendo a cabeça cortada cada vez que vai se relacionar. Então é brutal, né, a questão. Entende? Tanto que, até mesmo naqueles manuais antigos de sedução, né, os caras falavam lá que relacionamento é uma questão não de democracia, mas de poder. E geralmente aquela frase que fala que no amor vale tudo, quando se diz tudo, é tudo mesmo, literalmente. Então, assim, eu é que não vou entrar num tipo de coisa assim. Entendeu? É melhor o relacionamento com Deus, né? Pelo menos você obtém vantagem sem ter prejuízo. Agora, o relacionamento dessa forma que está, nessas configurações, nesse estado em específico, dentro de uma série de arcabouços sociais, culturais, até mesmo ideias filosóficas, ideológicas, e o cara achar que vai dar tudo certo, né? Boa sorte, entendeu? Mas assim, nada contra, né? Só que de fato o homem solteiro não vai perder nada. Então, muitos dizem que o solteiro perde apoio emocional, né, de uma parceira. Então, assim, o solteiro ele perde nessa questão, só que esse apoio condicional delas, né, vai envolver apoio só na prosperidade. Tanto que tem muitas coachings que ensinam a mulher a largar o cara no primeiro sinal de problemas financeiros. Você não é mulher construtora para erguer prédio falido. Entendeu? E até mesmo isso sinaliza pro próprio marido dessas mulheres aí, ó, pra poder continuar no faro da performance, continua ganhando aí, porque ó, o dia que tu perder é pé na bunda. Entendeu? E é lazy, etc, etc. Então, assim, é um apoio condicionado à prosperidade. Então, assim, ó, não se perde o que não é garantido, você não tem como perder. É por isso que o solteiro não perde, né? Você não tem o que perder se não tá garantido, entendeu? Como é que você vai perder o que você não tem? Entendeu? E outra, a mulher não é sua, é só a sua vez. Como é que tá perdendo num jogo assim? Se tiver solteiro. Entendeu? Você perdeu aquilo que não tem? Como é que é isso? Que lógica é essa? Geralmente, tu tem também essa expectativa de retorno, né? Então você investe financeiramente, você coloca dinheiro, tempo e espera um retorno do outro. Não, uma contraparte, uma coisa assim. Até a Simone de Beauvoir tem a frase lá dela, né, icônica, que eu praticamente decorei, né, essa frase dela, que diz assim, né, entre a única diferença de prostitutas e as que se vendem pelo casamento é preço e duração de contrato. Entendeu? Ela fala isso porque é questão de expectativa e retorno. O cara ele tá colocando tempo, tá colocando dinheiro, ele espera um retorno. Se ele faz isso com uma programadora, ele tem um retorno imediato. Entendeu? Óbvio que não vai ser assim 100% do jeito que ele quer, mas tem retorno. Agora, num casamento, você vai estar investindo tempo, dinheiro, emocional, intelecto, tipo, tudo que você tem para não receber nada, entendeu? Para simplesmente chegar e a mulher, de repente, dizer que tá com dor de cabeça, entendeu? Porque ela ficou ali dando para um outro cafajeste que não tinha nada com ela. E aí, tá cansada e tudo que ela não faz contigo faz com outro cara.
E tu tá bancando, tu tá simplesmente pagando pelo que outros pegam de graça. Entendeu? Aí a Simone de Beauvoir tá certa. Não tem diferença. A única diferença aqui é preço e duração de contrato. Quer dizer, as que saem de graça são as mais caras. E aí você tem que ficar pagando para manter relacionamento sem receber nada em troca. Já a programadora, você paga um tantinho ali, uma cota, e já recebe de bate-pronto. Entendeu? A gosto do cliente, né? Então é nesse nível, né, o que vai acontecer. Tá? Cuidados na velhice, né, que é uma dúvida que muitos falam. Né? Ah, quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Veja, é algo que não é garantido também. Né? Tem muitos caras que têm esposa, têm filhos aí, nenhum tá nem aí com ele. Muitos casados terminam em asilos, ou até mesmo abandonados. Então não é uma regra geral essa questão de quem vai cuidar de você. Né? E fora também que o fator morte, ele é imprevisível. Entendeu? Quem disse que todo mundo vai chegar a ficar velho? Entende? Seria uma brincadeira muito grande com a morte fazer alguma coisa, falar algo assim. De algo que não se tem certeza absoluta quando, mas se tem certeza absoluta de quando vai ocorrer. Então, assim, a desconstrução desse status, né, também, que, assim, a sociedade, ela vê o homem solteiro como um tipo de cara esquisito, alguém que inspira desconfiança ou pena. Só que essa perda de status só afeta a tua busca de validação externa. E dane-se, entendeu? A validação externa porque você quer ser validado por pessoas que não pensam e que estão absortas em um sistema que eles defendem, preso numa matrix, vamos colocar assim. Você quer validação externa desse tipo de gente, entendeu? É preferível não ter, mas você perde status, né? Validação externa, só que pessoas que encontram uma validação interna através dos seus projetos, da sua forma física, da sua liberdade, já passaram esse ponto, entendeu? A ponto do próprio pai, família, né? Chegar, falar um monte de besteira e a pessoa não tá nem aí. Porque se ultrapassou, né, os limites dessa ideia, então, de ficar dependendo de validação externa. Então, assim, o solteiro, ele vai perder o quê se ele não tem? Entendeu? E nem quer, né? Porque o que tem pra ele, né? O que sobra são contas, são várias coisas, o ônus, né? De tudo, né? Os restos, né? Que nem alguns falam. Depois de anos e anos de carrossel, lá, uma centena de caras, né? O outro lá que casou, né? Que ficou com 1.100 e poucos caras, né? É o que sobra, entendeu? E o cara vai casar com uma dessa e ele que seja feliz pra lá, entendeu? Busque a sua felicidade, entendeu? Que no caso, quem segue ali um caminho alternativo vai estar buscando a sua. Então o solteiro, ele vai perder o quê? O que de fato se deixa de perder, né? Qual que é a visão social? O solteiro, ele tá perdendo uma vida de sexo regular ao não estar casado. Mas isso é o contrário, rapaz. É justamente quando o cara tá solteiro que ele tem mais oferta do que o cara casado. Eu não tô dizendo se é certo ou se é errado, eu tô falando do fato, entendeu? Então, assim, a visão social é que o cara solteiro tá perdendo sexo regular, muito mais é o contrário. Quem perde sexo regular é o casado. Porque ele casou, ela trancou, entendeu? Porque ela estava interessada em outras coisas no casamento, a estabilidade, a pólice de seguros, né? Às vezes até o seguro de vida do cara, dependendo do dinheiro que tiver lá. É até interessante que ele seja parte dessa pra uma melhor, entendeu? Por que elas gostam de policial? É porque eles morrem rápido, entendeu? E também o dinheiro fica pra elas depois. Só que os caras não vão raciocinar isso, não vão, entendeu? A questão pura utilitária disso é muito obscura, é muito pesado, entendeu? Tem cara que não quer ouvir, não quer nem saber, né, que isso existe. Porque foi contado pra ele uma história da infância de que a princesinha da Disney é pura, não sei o que, não sei o que. Só que, no fim, assim, muitas dessas que inclusive se relacionam com policiais estão esperando só o boi, entendeu? Simplesmente morrer na seca. E aí ali lá, né, que nem Cristo fala, né, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então, infelizmente, assim, a visão social que o solteiro tá perdendo. Ele tá perdendo a família, ele tá perdendo companhia, até mesmo o legado biológico. Só que qual que é a realidade, entendeu? O solteiro, ele tá ganhando, ao invés de ele tá perdendo o sexo regular, né, como é a visão tradicional, ele tá ganhando tempo de vida e tá ganhando essa questão de simplesmente ter a liberdade, inclusive, não tô dizendo se é certo ou se é errado, tá? Mas o cara ganha a liberdade de fazer o que ele quiser, entendeu? Quiser entrar na casa lá das programadoras, que nem o Vascaíno faz,
Ok, tá tudo válido, entendeu? Então, assim, não tô dizendo se é certo ou se é errado, mas é um fato, o cara tem essa opção. Agora, o cara casado não tem. Tanto isso é verdade, que a maior parte desses assinantes de Privacy, de OnlyFans, dessas plataformas, são homens tradicionais conservadores casados. Infelizmente. E a verdade tem que ser dita. Então, de fato, o que acontece? O cara, ele evita risco de divórcio, evita pensões alimentícias e alienações parentais. Evita a solidão acompanhada até mesmo de alguém, né? Simplesmente para tentar se sentir preenchido. E ele foca não no legado genético, mas num legado espiritualizado, ou até mesmo voltado ao aspecto intelectual, ou mesmo material, seja livros. Tinha muitos padres, né, católicos, por mais que eu tenha desavenças com a igreja católica, mas muitas coisas que os padres falavam no passado tinha muita lógica, entende? Tanto nessa questão de relacionamento, como também em questões que envolvem essa ideia de perpetuação de legado, que tem que ver mais com livros, com ideias, com escritos, do que filhos, entende? Então isso daí é um fato, entendeu? O sistema jurídico hoje é o maior desincentivo, né, ao relacionamento formal. Então, assim, o Estado, né, ele transforma então o afeto em um risco patrimonial e jurídico, onde o homem ele entra com os recursos, só que ele arca com todo o prejuízo lá no final. E o Estado, obviamente, que ele vai ganhar, né, ganhar os votos delas, né? Então, cada vez mais políticas pró-mulheres, porque dá voto, elas são maioria, então, óbvio que tem que ser a favor, né? Você vai simplesmente agradar aqueles que são o seu eleitorado. Então, assim, é muito importante entender esses pontos, né? A pensão alimentícia para ex-cônjuges. Então, tu tem lá no Código Civil, né, no artigo 1694, essa questão de que ex-parceiros podem pedir pensão se provarem necessidade ou incapacidade de sustento. Quer dizer, o indivíduo está disposto a bancar a atual e as ex. Então, assim, é um negócio brutal, né? Então, assim, sustentar ex-parceiros, né? E aí, pro cara que quer entrar em relacionamento, reveja. Leia as regras do jogo, leia Código Civil, leia Código Penal, leia Maria da Penha, leia as regras. Só que, curiosamente, mesmo que o cara leia as regras, todo ano tá alterando, tá mudando. E aí vai continuar mudando até o fim. Porque Jesus fala na palavra, né, que quando vier o Filho do Homem, ele diz lá que será assim como nos dias de Noé, né, a pessoa vai estar casando e dando-se em casamento. Então vai ter pessoas que vão estar casando, nem se preocupe com essa questão, entendeu? As mulheres não precisam se preocupar de que vão ficar sozinhas, sempre vai ter cara para poder seguir esse caminho, só que aqui, né, não se fala para a maioria, é para uma minoria. Entende? Que entende a Bíblia, que entende esses aspectos que tem que ver com isso, e que não está valendo a pena, entendeu? Você tem um desincentivo estatal alto, né? Deus, ele de fato ordenou essa questão do casamento, só que ele deu uma outra alternativa, que, assim, para os últimos dizem, em questão de perseguição, uma alternativa muito melhor, que é permanecer solteiro. E simplesmente o cara vai estar seguindo, pode seguir esse caminho, ó, que Paulo fala, né? E eu quero poupar-vos de angústias da carne, né, que ele falava. E assim, eu entendo angústias como todo esse tipo de risco, né, que vem em virtude desse tipo de relacionamento. Para quem tem filho, né, alienação parental. Então, assim, o solteiro, ele vence o quê? Ele vence no campo jurídico, ele vence, né, em todos os aspectos, entendeu? Essa questão de alienação parental, de guarda de filhos, é totalmente distante, né, da realidade de um cara solteiro, entende? É risco jurídico, né, segundo essa visão, né, no caso aqui, até mesmo essas trincheiras, que o pessoal falava no passado, já era tudinho, entendeu? O cara se relacionou com a mulher ali, já era. Entendeu? A questão de namoro prolongado, né? Só olha lá o artigo lá do Código Civil, né? Que reconhece a união estável e partilha de 50% de bens, né? Então o cara fica namorando de forma prolongada, se ela conseguir provar, tem uma união estável ali e acabou. Entendeu? Pro Estado é casamento, é como se fosse isso. Entendeu? A questão de pagamento de pensão, né? Por filhos, às vezes, que não são seus, né? A pensão socioafetiva de 18 a 24 anos, sob pena de prisão. Eu fui viajar lá pra Rondônia, e aí os caras prenderam o motorista do ônibus. Aí ele falando lá, não, tô sendo preso aqui por causa de pensão. Eu entendi suspensão, que era problema na suspensão do ônibus. E aí depois o cara, as mulheres rindo lá, dizendo que tá sendo preso porque devia pensão alimentícia. Era um valor elevado lá e levaram o cara. Entendeu? Quer dizer, preso por pensão, né? E fora que, conforme o salário do cara reajusta ali, né, ele aumenta ou diminui, o valor tem que acompanhar.
entendeu? E assim, não é pensando necessariamente da criança, não. É simplesmente feito para sustentar a mulher, né? Na prática, infelizmente. Entendeu? Agora, quem que se preocupa com isso? Quem tá casado, quem tem relacionamento, entendeu? Eles que tem que se preocupar com isso. Agora, eu aqui vou ficar teorizando, lendo a Bíblia Sagrada, entendeu? Ficando nas minhas reflexões, nesse sentido de pensar a realidade, de ver, né, as coisas. Até mesmo porque tem tempo para fazer isso, né? Por mais que a vida de trabalho seja atarefada. Mas você tem como pensar em outras coisas, ir além, né? E chegar a um certo conhecimento, tá? Então, o solteiro, ele vence em todos os campos. Ao permanecer solteiro e não coabitar, o homem exerce um direito de autodefesa patrimonial, uma autodefesa psicológica, uma autodefesa nessa questão de pensamento, né? Não vai estar sendo utilizado nem por elas, nem pelo sistema. Ele não está preso ao sistema, né? Que é a melhor notícia. Se quiser meter o pé, pode meter o pé e ir embora. Entende? Então, assim, ele não tem a quem dar satisfações. Em outras palavras, ele não tem quem controle. Entende? Você pode até tentar controlar, né? Mas principalmente se a pessoa seguir Deus, seguir os princípios bíblicos, entendeu? Mesmo que comprem briga com essa pessoa, né? O pessoal do sistema, eles estão indo contra uma ordem divina. Entendeu? E tentando legislar coisas que estão se sobrepondo a coisas que Deus colocou. Entende? E Deus, quando vai pagar, ele paga conforme as leis físicas, né? Em relação a essas pessoas que alteram, né, esses estatutos todos e que procuram exercer esse tipo de coisa. Então, assim, Deus é justo. Entende? Então, assim, é importante ver esses detalhes para chegar a uma conclusão. Então, assim, em todos os campos o solteiro vence. Não tem por que ficar preocupado com leis, entendeu? Podem passar até mais leis, né? Eu até apoio, né, algumas delas. Né? Pode passar aí o quanto que for, que não tem problema nenhum, porque quem quer ser solteiro convicto já é. Não precisa ficar militando a favor e nem esperando que com isso ele vá atrair mulheres, né? Não. A ideia é simplesmente viver a sua vida, entendeu? Fazer as suas análises ali, as suas ideias. E aqueles que ouvirem, que acharem interessantes essas ideias, podem compartilhar, ou então podem ver alguma coisa nesse sentido, mudar, né, a sua perspectiva. Mas assim, a mudança é só individual, não tem assim mudança coletiva. Entendi? É até interessante que a fábrica continue, né? Deixa esses caras terem filhos, tentar salvar o acidente, manter a família, entendeu? Mesmo porque a família tradicional, ela perdeu muito, né, do que ela era de fato. Então, assim, o solteiro não tá perdendo nada. Entende? A gente tem que ficar assim com essa reflexão, mas cada um tome a sua decisão no tocante de quem vai fazer da sua vida, né, sobre essa questão. Então, se a gente fosse pegar essa questão então que envolve essas medidas, né, tu tem justamente esses pontos. O solteiro, então, ele simplesmente consegue fazer várias coisas, né, em relação a esse sentido. Então, se a gente concluir, né, de fato, o estilo de vida de solteiro não é uma falta de opções, é uma estratégia de preservação. E para quem adota esse tipo de visão, né, o homem moderno vive um cenário de alto risco, baixo retorno, e simplesmente ficar solteiro, você não vai estar perdendo nada. Então, Jesus não perdeu, Paulo não perdeu, então por que eu e outros vão perder, né?